Graça e paz, família de Deus. O Evangelho de segundo Lucas, no capítulo 16, nos dá uma lição muito importante sobre a prudência. Temos aqui duas parábolas importantes que nós precisamos analisar corretamente para entendermos aquilo que o Senhor realmente quer nos dizer. A primeira parábola, Jesus faz um elogio a um homem, um servo, que foi injusto, ou seja, infiel. Na realidade, Jesus não estava elogiando a infidelidade desse homem, e sim a maneira como ele usou a sua inteligência para se garantir no futuro. Esse homem, tendo sido dispensado do seu trabalho, procurou os devedores do seu patrão e então mudou a dívida desses homens para que no futuro esses homens dessem a ele uma condição de vida, já que ele tinha perdido o seu trabalho e já não tinha mais idade para recomeçar a sua vida financeira. Então Jesus faz um elogio e também uma crítica também a nós, os filhos da luz. Jesus diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz quando se diz respeito ao investimento nas coisas do futuro. Precisamos entender aqui também que Jesus, quando se refere aos filhos da luz, ele está dizendo que o nosso futuro não termina com o nosso futuro de dias, nosso término dos nossos dias nessa terra, mas que também devemos investir principalmente na nossa eternidade, no nosso futuro celestial, e nós precisamos entender isso. Jesus continua esse texto dizendo que é o seguinte, que nós não podemos ser dominados pelo que temos. A grande lição sobre a prudência é isso. Aquele que é prudente, ele não se permite ser dominado pelo que tem, mas ele administra corretamente aquilo que possui para que o seu futuro seja bem-sucedido. O Senhor Jesus mesmo disse que nós não podemos servir a dois senhores. Quando nós somos dominados pelos nossos bens, nós certamente vamos desagradar ao Senhor. Então nós precisamos entender que temos que tomar uma decisão. E a decisão mais prudente é servirmos ao Senhor, o nosso Deus. E ao servirmos o nosso Deus, certamente usaremos tudo aquilo que temos nessa vida da maneira correta para que nós possamos ser bem-sucedidos no nosso futuro. O Senhor Jesus continua dizendo e nos dá uma grande lição, que tudo aquilo que temos, que deve ser bem usado, não se resume apenas a dinheiro, mas sim é sobre a nossa dignidade, a nossa moral, o nosso testemunho diante da sociedade. Não apenas a reputação, mas o nosso testemunho, aquilo que realmente transmitimos, inclusive para o mundo espiritual, aquilo que os homens não vê, mas que o Senhor o vê. Os fariseus se preocupavam em mostrar algo para as pessoas, mas nós sabemos que aquele que nos julgará é aquele que vê todas as coisas, inclusive aquilo que o olho humano não pode contemplar. Jesus então termina esse capítulo com a parábola do rico e do Lázaro. Então nós temos nessa parábola um homem que tinha muito dinheiro e muitas vezes contemplava um pobre à sua porta e nunca se dispôs a ajudá-lo, ou seja, ele era dominado pelo seu dinheiro. Nunca usou os seus bens para abençoar outras pessoas. Então chegou o grande dia do julgamento, e esse homem rico foi para o lugar de tormento, e o pobre foi para o lugar de descanso eterno, chamado nessa passagem o seio de Abraão. Ou seja, aquele homem que nos serve de exemplo para que nós não cometamos esse erro, ele não usou os seus bens para garantir o seu futuro, apenas pensou no hoje, desfrutou daquilo que seu dinheiro podia lhe proporcionar, não se preocupou em cuidar dos mais necessitados, não se preocupou em ser uma pessoa que realmente vivesse dentro dos princípios do Senhor e por isso teve um destino ou um futuro doloroso. Essa é a grande lição que nós precisamos entender. Tudo aquilo que o Senhor nos dá deve ser bem administrado para o louvor e glória do Senhor, de forma que possa dar evidências de que somos fiéis ao Senhor e não dominados pelos nossos bens, sejam eles físicos ou abstratos. Não podemos idolatrar nem o dinheiro, nem nossa moral, nem nossa reputação, mas devemos ser fiéis ao Senhor e dar testemunho do seu agir sobre nossas vidas. E assim, certamente, no dia do juízo, teremos um destino maravilhoso, assim como foi daquele homem que era o pobre dessa parábola, mas foi recebido pelo Senhor na eternidade. Já aquele homem que foi dominado pelo seu dinheiro, infelizmente, não teve um destino tão agradável. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a sermos prudentes e que muitas vezes
nós não possamos dar oportunidade para o inimigo, para que ele nos roube a prudência. Amém? Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que eu peço ao Senhor graça e misericórdia sobre nossas vidas. E sabemos que muitas vezes falhamos, ó Pai, e não somos prudentes como deveríamos ser com aquilo que o Senhor tem nos concedido, seja bens físicos ou abstratos. Que a graça do Senhor venha sobre nossas vidas e que o Senhor nos capacite a administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de maneira que glorifique o Teu santo nome e seja, Pai, algo que possa dar evidências ao mundo da existência do Senhor em nossas vidas, do Seu agir sobre nós, e que assim o mundo possa Te conhecer. E assim também, como diz nesse texto, possamos ter a certeza de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Que os nossos bens, tudo aquilo que temos aqui, sejam administrados de maneira que possa dar evidências de que um dia o Senhor nos receberá no seio de Abraão. Deus abençoe a sua vida e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, para a glória do Senhor, e que elas sejam edificadas também.